Olá, amigos, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, né, trazendo um novo vídeo dentro da proposta do meu trabalho, que é estar fazendo com que a família esteja mais próxima do seu dependente químico. E como que eu venho fazendo isso? Como alguns de vocês já sabem, e para quem não sabe eu vou explicar agora, eu desenvolvo um trabalho na internet através do nosso Facebook, através do nosso canal de vídeos no YouTube e através do nosso grupo, que é um projeto pioneiro dentro do acompanhamento das famílias e dentro do acompanhamento desse tema que é a drogadição, a dependência química, a codependência e a família. Tá? Então, neste mês de outubro, que está entrando agora, o tema do mês, né, e em relação ao trabalho que a gente desenvolve, o tema estará falando a respeito de crenças, ou seja, como as crenças nos limitam, como as crenças nos impulsionam e como podemos usar isso para poder nos desenvolvermos como pessoa, para poder nos desenvolvermos como família, para podermos ser pessoas melhores, para podermos ser pessoas mais capazes para enfrentar os desafios que nós temos na vida. Tá? Cada vez vocês veem que eu estou num ambiente diferente, né? Até peço um pouco de compreensão para vocês, porque, claro que como esse é um trabalho voluntário, os recursos, vocês sabem que os recursos a gente acaba tirando do nosso próprio bolso mesmo. Então, de uma maneira ou de outra, eu vou adaptando aqui a forma de estar passando a informação de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais clara para todos vocês. Espero que dessa vez o nosso vídeo fique um pouco melhor, fique um pouco mais, o som um pouco melhor. Eu prometo para vocês que nas próximas vezes eu vou estar fazendo com que essa mensagem possa ter uma melhor qualidade e pelo menos que o som fique bom, né? Até porque a gente vê alguns vídeos que o som não fica muito bom. Então estou fazendo uns testes aqui e esse mês estou gravando esse vídeo aqui no meu escritório, né? Até vocês podem ver apresentando aqui meu hall de livros, né? Isso até para vocês terem uma ideia, meus diplomas, meus livros, aqui um pouco meu referencial do corpo humano, né? Que isso daqui é uma abordagem que para quem conhece o meu trabalho sabe que eu tenho uma ampla abordagem além da psicológica, além da terapêutica, ok? Então eu queria também agradecer a todos, né, que já curtem o nosso canal, que já vê nossos vídeos. Queria mandar um abraço muito forte para o pessoal que me acompanha, pessoal do Brasil inteiro praticamente, né? Até porque o pessoal que acompanha o meu trabalho, é incrível como esse trabalho, por menor que possa parecer, ele está chegando longe. Tenho acompanhado dentro dos relatórios que a gente tem nos nossos canais, que esse trabalho chega para fora do Brasil e também está chegando lá no pessoal do Japão. Eu fiquei tão feliz essa semana de estar conversando com uma pessoa lá do Japão, falando que ela assiste nossos vídeos, acompanha o nosso trabalho no Facebook e também, de uma maneira ou outra, a mensagem acaba chegando a todos os lugares e essa é a minha proposta, levar um apoio, uma mensagem para as pessoas aonde quer que elas estejam. Até porque nem todos têm condições realmente de poder estar indo numa reunião de amor exigente, indo numa reunião de narcóticos anônimos, ir numa reunião de codependentes. Tá? Então, vamos lá, vocês me dão um segundo aqui que eu vou estar colocando o meu material aqui, só um minuto. Muito bem, né? Então, como eu estava falando para vocês, eu estou desenvolvendo um trabalho, né? E esse trabalho ele é voltado especificamente nesse momento agora para a família e para a família codependente. Tá? Nem sempre é só a família que é codependente, às vezes nós temos relacionamentos
que sofrem com o tema da codependência. Esse mês que passou, o mês de setembro, nós trabalhamos o tema que foi o tema impor limites, ou como que poderíamos fazer para impor maiores limites, como que nós podemos fazer ou poderíamos ter feito para poder reconhecer os nossos próprios limites. E nisso fizemos todo um trabalho em cima desse tema, né, no mês de setembro, e agora no mês de setembro, no mês de outubro, a gente começa agora trabalhando com o tema crenças, ou nossas crenças pessoais, ou nossas crenças, como que elas moldam a nossa vida. Mas afinal de contas, o que é uma crença? Vocês sabem o que é uma crença? Crença é algo religioso, é um partido político, crença é de comer, né? Porque a gente ouve muito falar das nossas crenças como aquilo que a gente acredita, ou crenças pessoais, mas o que é realmente crenças, ou o que isso influencia tanto na nossa vida? Na verdade, a palavra crença, aqui dentro do trabalho que a gente realiza, ela determina tudo aquilo que você acredita ser verdadeiro para você. Tá? Então, crença é qualquer coisa dentro da sua vida ou dentro da sua experiência que você acredita ser verdadeiro para você. Tá? Então, as crenças que você tem, elas determinam a sua vida. Quem você é, como se relaciona, como ganha o seu dinheiro, como você é um pai, como você é uma mãe, como você é um empregado, como você é um patrão. Enfim, absolutamente tudo o que você acredita descreve quem você é ou como você se relaciona dentro do seu mundo. A sua realidade pessoal está determinada pelas suas crenças. Tá? Quando eu falo realidade pessoal, eu estou querendo dizer especificamente o seguinte. Para quem não sabe ainda, cada pessoa tem uma realidade pessoal. Até porque o mundo, ele não é um mundo e a gente acha que o mundo é. A gente acha muito, a gente tem muito achismo, porque a gente acredita que, na verdade, aquilo que acreditamos a respeito do mundo é a verdade. Tá? Mas não é nada disso. O que nós acreditamos a respeito do mundo que nos cerca é apenas a nossa crença pessoal e é apenas a nossa realidade. Então, se você não sabia disso, aqui fica, né, uma coisa para você pensar, que aquilo que você acredita como verdade, ela só serve única e exclusivamente para você e para o mundo que você vive. Dentro da sua família, dentro do seu cotidiano, dentro do seu dia a dia. Isso é muito interessante porque, assim, existe uma frase que dizem, né, que muitas vezes nós queremos medir o outro com a nossa régua. O que isso significa? Isso significa que queremos que o outro seja aquilo que nós acreditamos que seja o certo, o ideal, o adequado. Mas se vocês perceberem, nós acreditamos, mas não é a verdade do outro, porque a verdade do outro é aquilo que ele acredita. Claro que isso de um modo geral, tá? Mas então, na verdade, para que servem as crenças dentro da nossa vida? As crenças, na verdade, elas nos orientam dentro do mundo. Elas vão dar um referencial para nós do que é certo, do que é errado, do que fazer ou do que não fazer. As crenças, elas nos dão um norte. Elas vão nos ditar para onde irmos, como nos conduzirmos ou como nos comportarmos diante de várias situações das nossas vidas. Elas também servem para nós termos um senso moral, para nós termos um direcionamento, nossas opiniões a respeito do mundo, a nossa interpretação do mundo ou dos fatos que ocorrem ao nosso redor. A nossa interpretação do mundo ou o que nos ocorre está ligada diretamente com as nossas crenças. E quanto mais atualizadas, quanto mais eficientes as nossas crenças, mais poderemos interagir
melhor com o mundo que nos cerca. Então, por isso que o trabalho do mês de outubro agora para vocês é como a gente vai estar trabalhando as crenças dentro da nossa vida, tá bom? O problema das crenças, na verdade, é que muitas vezes não sabemos que nós temos as crenças. Isso é o que é o mais incrível, né? Ah, eu tenho crenças, você pode estar pensando, você sabe que você acredita que isso é certo, que aquilo é errado, você acredita coisas na política, você acredita em religião, você acredita na sua religião, acredita ou não no poder superior. Então, isso você sabe que tem, a maioria sabe que tem. Mas existem algumas crenças que, na verdade, não sabemos que as temos, né? Desculpem. E o que acontece com isso? As crenças, elas direcionam o nosso comportamento. Muitas vezes, o nosso comportamento, nós temos comportamentos, né? E esses comportamentos são ditados pelas crenças que nós temos. E muitas vezes nós não sabemos realmente qual que é a motivação que está nos impelindo para praticar aqueles atos, para ter aquelas atitudes. Tá? Muitas vezes essas crenças que estão embutidas dentro de nós estão no controle. Então, para isso é que é importante parar um momento e começar a avaliar quais são as crenças que estão me movendo. Tá? Essas crenças, na maioria das vezes, elas estão em nível inconsciente, ou seja, estão fora da nossa percepção consciente no momento. Para quem acompanha o meu trabalho sabe que eu propago muito aquele conhecimento onde o ser humano ele consegue observar conscientemente de 7 a 9 segmentos de informação. Isso é um sistema, tá, que todo ser humano tem e que é um sistema que o nosso cérebro utiliza para codificar o mundo ao nosso redor. Então, quando algo é maior do que essa quantidade de segmentos, esse algo ele passa para um nível inconsciente. Ele continua funcionando, mas nós não percebemos que ele está funcionando. Aí ele acaba se tornando um programa automático dentro da nossa cabeça. E aí é que entra o nosso trabalho. Precisamos começar a reprogramar esses automáticos que estão controlando a nossa vida e que muitas vezes está nos prejudicando. Vamos olhar isso um pouco mais de perto. Por exemplo, se você tem crenças positivas a respeito da vida ou a respeito do mundo que te cerca, provavelmente você seja uma pessoa motivada para a vida. Você é uma pessoa mais para frente, você é uma pessoa que faz, você é uma pessoa que acontece, você é uma pessoa que de repente sente ímpeto de ir em direção àquilo que você quer, ok? Agora, do contrário, se você tem crenças negativas em relação ao mundo que te cerca, provavelmente você é uma pessoa desmotivada ou facilmente desmotivável. E isso é simples, tá? Porque a forma, como eu disse no começo, que você interage com o mundo, ela é baseada na qualidade das crenças que você tem na sua vida. Ok? Então, mas como é que nós adquirimos essas crenças que, de certa forma, estão nos controlando, estão lá dentro de nós, estão no nível inconsciente e que, de alguma maneira, elas estão no comando, não que seja algo, meu Deus, algo fora de mim que está me controlando, um ser maligno. Não, não, nada disso. Todas essas crenças são crenças pessoais nossas que nós adquirimos desde o momento em que nós nascemos. Isso mesmo. Todas as crenças que hoje nós temos e que nos controlam e nos orientam foram adquiridas desde o momento em que nós nascemos. Normalmente, através dos nossos 5 sentidos, pelo mesmo, como que eu posso dizer? Pelo mesmo modo em que nós interpretamos o mundo ao nosso redor. Quando pequenos, dos exemplos dos nossos pais, por exemplo. Então, quando nascemos,
nós começamos a observar, sentir o ambiente, como nós fazemos isso através dos nossos 5 sentidos. Nós olhávamos nossos pais, no primeiro momento, na nossa primeira infância, todas as nossas crenças foram moldadas dentro do nosso lar. Nosso pai, nossa mãe, eles eram um exemplo cotidiano 24 horas por dia praticamente. E aí é que entra aquela questão que os pais, na verdade, ensinam pelo exemplo na maior parte das vezes. Por quê? Porque quando somos muito pequenos, na tenra idade, nós não temos muito raciocínio para identificar 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, ou a questão de lógica. A gente apenas vê nossos pais tendo determinadas atitudes e no nosso processo mental nós vamos associando que aquilo é bom, aquilo não é bom, aquilo é certo, aquilo não é certo. Tá? E essa é uma maneira que nós acabamos passando isso para os nossos filhos e uma maneira que nós acabamos absorvendo como filhos, né? Nessa relação de filhos para pais, quando éramos filhos, na verdade. Isso nas nossas crenças mais enraigadas e que normalmente nós não sabemos onde elas estão. Depois disso, claro, né, fomos crescendo e aí acabamos indo para a escola, acabamos indo para a igreja e praticamente em todo lugar por onde passamos e até hoje em dia acabamos criando crenças. E criar crenças é algo que acontece para o resto das nossas vidas. A questão é, as crenças que adquirimos quando tínhamos uma tenridade, normalmente elas estão lá na nossa seção escondida, digamos assim, no nosso inconsciente, muitas vezes monitorando nossos comportamentos, ditando o que nós estamos fazendo ou não fazendo. Tá? Muitas vezes, o fato de sermos ou estarmos codependentes está intimamente ligado com as crenças que você tem a seu respeito, com as crenças que você tem em relação ao que é ser pai, com as crenças que você tem em relação ao que é ser mãe. A codependência, ela é um comportamento. E o comportamento da codependência, ele é dirigido pelas crenças que você tem a respeito do seu mundo. As crenças a respeito do que é ser pai, as crenças a respeito do que é ser mãe, as crenças a respeito do que é ter um filho, as crenças a respeito do que o que é educar o filho, como educar um filho, as crenças de como preparar o filho para o mundo. A sua codependência, ela é intimamente ligada com as crenças que você tem em relação a você, com a sua insegurança com o mundo. Porque, normalmente, a codependência ela é o exercício do controle sobre o outro ou o exercício da submissão em relação ao outro. Então, a sua codependência ela está ligada na sua crença de controle do outro ou na necessidade que você precisa ter em controlar o outro, ou como é certo ou errado controlar o outro, ou de outra forma, né? Como você acredita ser certo a submissão em relação ao outro, ou as suas crenças em relação ao vitimismo, porque todo vitimismo, no fundo, tem um ganho secundário. Ok? Então, essa parte que eu acabei de citar agora é profundamente importante você observar para esse trabalho no mês de outubro.
Ok? A questão aqui é esse trabalho que eu estou propondo para vocês é começar a observar essas crenças. O que está acontecendo? O que está te impelindo a agir da forma que você está agindo de uma maneira codependente? Tá? Essa reflexão que você tem que fazer consigo mesmo é que é a chave para poder tirar o pé fora da codependência, né? E como eu sempre digo, não existe mágica. E não vai ser apenas com este vídeo ou com o trabalho do mês que você vai trabalhar a sua codependência. Porém, essa ferramenta que eu vou passar para vocês agora, nessa sequência, né, é fundamental para você estar caminhando em direção à liberdade da codependência. Para você se tornar uma pessoa autônoma, uma pessoa livre por si só. Tá? A questão aqui é, nós precisamos nos perguntar se de certa forma as crenças influenciam tão profundamente a nossa vida, elas têm que estar fazendo alguma coisa positiva por nós. Mas na verdade elas estão. Porque assim, agora a gente começa a avaliar como que é fácil perceber quando que a gente tem um bom conjunto de crenças. Ou seja, quando as nossas crenças estão nos ajudando. Então vamos lá. Para você começar a entender se você tem boas crenças a respeito da sua vida, você começa a observar se a sua vida vai bem. Então, se a sua vida está indo bem, quer dizer que as suas crenças estão adequadas naquele momento da sua vida. Aí é que está. A questão de crenças as crenças são rotativas, as crenças são fluídas, as crenças não podem ser algo estagnado. Tá? Você precisa reavaliar as crenças na sua vida, porque elas não podem ser crenças estáticas. Você não pode pegar aquilo que você acreditava quando você tinha 10 ou 15 anos de idade e ainda está usando hoje, quando você tem 30, 40, 50, 60 anos. Porque aquilo que você acreditava há 20 ou 30 anos atrás, talvez hoje não funcione mais. Essa que é a questão. E aí que você tem que fazer esse trabalho esse mês. Será que aquilo que você está acreditando está te ajudando ou está te atrapalhando? Tá? Então você começa a observar, dentro de algumas áreas da sua vida, qual área da sua vida ela não está indo muito bem. Essa é a dica. Tá? Então, as nossas crenças acabam nos ajudando quando alguma das nossas áreas da nossa vida elas estão indo bem. E pelo contrário, você começa a identificar quando você não tem boas crenças, quando elas estão te atrapalhando, quando essas crenças estão dentro de alguma área específica a qual ela não está andando bem. Então, por exemplo, se você é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, então você tem boas crenças em relação a conquistas materiais, a dinheiro. Maravilha! Se você não tem, então as suas crenças em relação a isso são fracas ou estão obsoletas. Se você tem um bom relacionamento, porque você tem boas crenças a respeito do que é ter um bom relacionamento e como se relacionar com pessoas. De outra forma também, se você tem um mau relacionamento, é porque você tem crenças que, de alguma forma, fazem com que os seus relacionamentos não sejam bons relacionamentos. Por quê? Porque o mundo ao seu redor, ele simplesmente pela sua capacidade de absorvê-lo através das suas crenças. Ok? Vamos lá. Mas depois de saber tudo isso, agora vem como é que nós podemos começar a mudar essas crenças que, de alguma maneira, elas estão nos limitando. Tá? Então, vamos lá.
eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, porque essa é o trabalho do mês e é onde vocês terão que trabalhar para conseguir de se entender melhor a respeito das suas crenças limitantes. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai fazer uma avaliação da sua vida e você vai ver para qual área da sua vida que não está muito boa. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo geral, por exemplo, até na área de relacionamentos. Então vamos supor que você não esteja muito bem nessa área de relacionamento. Tá? Então o que você pode fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um questionamento para você mesmo. Tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai se perguntar, o que é um relacionamento para mim? Você vai se perguntar, o que é um namoro para mim? Você vai se perguntar, o que é um casamento para mim? Isso ligado na área de relacionamentos, claro. Quando você faz essas perguntas, normalmente as respostas serão: relacionamento para mim é... pontinhos. Namoro para mim é... pontinhos. E casamento para mim é... pontinhos. Tudo aquilo que você colocar depois do é, provavelmente é a crença que você tem em relação a esse assunto, ou seja, relacionamentos. Aí você começa a descobrir quais são as suas crenças em relação a relacionamentos. Você vai usar essa estratégia para outras áreas da sua vida, na área de ser pai ou mãe. O que é ser um pai para mim? O que é ser uma mãe para mim? O que é ser um bom pai? O que é ser uma boa mãe? E a sequência, depois do provavelmente é a crença que você tem em relação a isso. Depois que você identifica quais são as suas crenças, você tem um segundo passo, que é questionar a crença. Esse é uma das formas de você começar a trabalhar as crenças que te limitam, questionar a sua crença. E como que você questiona a sua crença? Uma das maneiras é você buscar exemplos da mais variada maneira de partes que sejam diferentes da sua realidade. Então, por exemplo, você acredita em muitas coisas, mas o seu vizinho acredita em outra. O pessoal do seu trabalho acredita em outra. Você deve ter amigos, então você fala, puxa, como será isso para tal pessoa? Será que para ela também é isso? Você pergunta para as pessoas, o que é ser pai para você? Você vai ouvir a pessoa falar alguma coisa. O que é ter um casamento para você? O que é estar casado para você? E você começa a ver as mais variadas opiniões a respeito disso. E de repente, você vai ver pessoas do seu círculo que estão bem. Você fala, puxa, fulano, ele tem um bom desenvolvimento com os filhos, ou ele tem um bom relacionamento com a mulher ou com o marido. O que será que ele faz? Aí você vai lá e conversa, ou você pode ter até essas respostas, e aí você chega e fala da seguinte maneira. Se para ele funciona daquela maneira, então quer dizer que aquilo que eu acredito, ou a minha crença, talvez não seja tão verdade quanto eu achava que era. Então você já começa a colocar uma dúvida dentro daquilo que você acha que é a sua realidade. Tá? Então, por exemplo, será que não existem outros relacionamentos que não funcionem de forma diferente daquilo que você acha que é? Aí é que está o seu trabalho, é pesquisar isso. Será que a educação que você deu para os seus filhos, ou você dá para os seus filhos, é a mais adequada? Não sei. É isso que você tem que pesquisar para você ver. Porque quando você começa a entrar nesse questionamento, você começa a perceber que talvez as crenças que você tem em relação ao que você faz não são as melhores crenças. E hoje elas estão te atrapalhando. Você tem que se perguntar, será que todo mundo é assim? Será que todo mundo tem medo de mudar? Será que todo mundo é codependente? Por que tem gente que não é codependente?
O que essa pessoa que não é codependente faz? O que será que ela acredita que eu não acredito? Isso são questionamentos que você precisa fazer. E é o trabalho que eu estou propondo para vocês agora, para esse mês de outubro. É questionar as suas crenças. A palavra mágica e a pergunta que vai fazer toda a diferença para você é: será que eu estou certo ou não? Essa é a pergunta que você deve se fazer. E quando você tiver coragem de fazer essa pergunta e assumir que muitas vezes aquilo que você está fazendo ou aquilo que você acredita ser o certo não é o certo, aí que você começa a trabalhar a sua crença. Aí que você começa a perceber que você precisa começar a acreditar em algo diferente. Porque aí é que começa ao seu crescimento. Você precisa desenvolver novas crenças para acabar se adaptando ao mundo. Tá? Então, nesse mês que passou, que foi o mês de setembro, né, o pessoal estava falando muito quanto é difícil mudar, quanto é difícil dar o próximo passo, quanto é difícil você tomar uma atitude diferente daquilo que você já faz constantemente. Eu tenho até uma programação aqui e eu vou estar fazendo um vídeo também a respeito de mudanças. E aí eu vou falar para vocês que não é difícil mudar. Eu vou fazer um vídeo e vou passar o passo a passo como você vai mudar a sua vida de uma maneira fácil. Isso mesmo, mudar é fácil, pessoal. Não é difícil, eu garanto para vocês. Estou para fazer um vídeo para vocês e aí eu vou dar o passo a passo por que mudar é fácil, vou explicar, vou dar toda a teoria. Agora, é claro que vai ficar nas mãos de vocês tá fazendo isso ou não, tá? Então, se você acabar percebendo isso que eu estou falando a respeito de crenças, se você acha que mudar é difícil, mudar só é difícil porque você acredita que é difícil. Isso mesmo. Mudar não é difícil. A questão é, mudar só é difícil, primeiro, porque você acha que é difícil, você acredita que é difícil, e segundo, você não tem uma boa estratégia para mudar. Entendeu? Essa é a questão da mudança. O que você precisa para mudar? Você precisa aprender, você precisa se desenvolver, você precisa assistir os nossos vídeos. Tá? Por quê? Porque eu estou aqui de coração aberto, passando para vocês o passo a passo. Não tem nada diferente disso. Claro, vocês vão encontrar outras pessoas também falando a respeito disso. Mas tá aí para quem quiser. Tá bom? Então, o trabalho deste mês será identificar quais são as crenças limitantes que estão te amarrando. Quais são as crenças limitantes que estão ali segurando você, que estão fazendo com que a sua codependência fique ali, fazendo com que o seu relacionamento faça você sofrer, fazendo com que você sofra, fazendo com que você não entenda o porquê você está passando pelo que está passando. Então, o trabalho desse mês será você começar a identificar quais são essas crenças que estão te limitando. Depois que você descobrir isso, você vai começar a questioná-las, como eu acabei de explicar minutos atrás, e até onde você não conseguir mais. Isso é o trabalho do mês. Tá? Quanto mais você conseguir colocar em dúvida a sua crença limitante, mais próximo você estará da sua libertação. Tá entendendo? Então, só depende de você. Você todo dia tem que questionar a sua crença, todo dia você tem que se observar, todo dia você tem que ver o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Tá bom? Sabe, isso é praticamente o trabalho do mês, né? Trabalhar as nossas crenças durante o mês. Para quem não tiver no grupo, estaremos lá respondendo as perguntas, colocando os depoimentos.
vou estar dando o apoio para vocês. Podem me perguntar à vontade. Olha, não estou conseguindo, não sei, não entendi o vídeo. Lá no grupo, né, que é o Grupo Terapêutico de Apoio ao Codependente. Tá? Esse grupo está no Facebook, está lá na minha página. Vou estar colocando os endereços aqui. Se você está interessado em participar desse grupo, é um grupo gratuito, é um grupo que visa apenas melhorar a sua vida. Eu estou muito contente com o grupo, estou conhecendo pessoas muito bacanas, estão me dando um apoio muito grande e eu quero também estar com todos vocês lá. Tá? As pessoas têm me relatado mudanças, né, que estão fazendo na sua vida e isso está me deixando bastante feliz, bastante satisfeito. Até isso também motiva eu estar continuando esse trabalho. O assunto das crenças é muito extenso, tá? Não tem como eu estar colocando aqui para vocês uma ampla camada de meios de lidar com crenças, tá? Mas eu tenho certeza que isso que eu passei para vocês, esse trabalho de outubro, vai ser suficiente para aquele primeiro passo que a gente sempre precisa. Esse vídeo é apenas um começo do trabalho e durante esse mês estaremos interagindo, como eu falei, lá dentro do grupo, tirando dúvidas e estarei colocando também alguns materiais para leitura. Tá? Aí a gente fará umas reflexões sobre esse tema, tiraremos dúvidas e faremos algumas outras colocações. Para finalizar, identificar crenças limitantes que estão te amarrando e você vai questioná-las até onde você não conseguir mais. Este é o trabalho do mês, tá bom? Eu queria deixar para vocês também a mensagem, né, que é o seguinte. Deixa só aqui. Eu queria dizer para você que você acredita que está no momento codependente da sua vida. Eu queria dizer o seguinte: codependência não é doença. Codependência tem cura. Você pode curar a sua codependência. Só depende de você. Codependência é um estado de ser, é um comportamento, são atitudes e são crenças, como a gente acabou de ver. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, vamos trabalhar, só depende de vocês. O trabalho é longo, o trabalho é extenso, mas é gratificante. Eu garanto para vocês, se vocês se dispuserem a serem novas pessoas, em breve a sua codependência será algo do passado. Ok? Um grande abraço para vocês. Curtam nossa página, peçam para entrar no grupo, assistam os nossos vídeos e mais uma vez vamos trabalhar. O mês de outubro está começando e eu quero ver vocês lá. Todos nós juntos nós podemos. Um grande abraço, até a próxima.